Durante séculos, a explicação do universo esteve concentrada em textos antigos, autoridades religiosas e tradições herdadas. A verdade era um legado, não uma descoberta. A Terra imóvel ocupava o centro de um cosmos perfeito e hierárquico, criado à imagem e semelhança de uma ordem divina. Nesse mundo, a realidade era interpretada, não investigada. O conhecimento era uma questão de fé e a dúvida, uma forma de heresia. Questionar não era um exercício intelectual, era um risco existencial. As escrituras e os filósofos da antiguidade, como Aristóteles, não eram fontes de inspiração, mas a palavra final, o céu, era o domínio do sagrado, imutável e perfeito, enquanto a terra era o palco da imperfeição humana. A Igreja Católica, como guardiã dessa visão de mundo, não era apenas uma instituição espiritual, mas o árbitro supremo de toda a verdade, seja ela teológica, política ou natural. Desafiar essa estrutura não era apenas discordar de uma ideia, era abalar os alicerces de toda a civilização. O cosmos não era investigado, era aceito. Mas, no final do século XVI, algo mudou. A Europa, saindo da Idade Média, redescobria o poder do pensamento crítico. No coração do Renascimento, artistas, filósofos e cientistas começaram a olhar para o mundo com outros olhos. Pela primeira vez em muito tempo, a natureza passou a ser interrogada diretamente, não por dogmas, mas por observação, cálculo e experimentação. A matemática, antes vista como uma abstração, emergia como a linguagem universal capaz de descrever os movimentos dos planetas e a queda dos corpos. Uma revolução silenciosa estava em andamento. Nomes como Copérnico propuseram, ainda de forma teórica e cautelosa, um novo modelo do cosmos, com o Sol no centro. Era uma ideia perigosa, que deslocava a humanidade de sua posição privilegiada e contradizia a interpretação literal das Escrituras. A semente da dúvida estava plantada, e a ciência moderna começava a nascer, ainda sem saber o tamanho do conflito que estava prestes a provocar. Nesse cenário de transformação, surge Galileu Galilei. Ele não inventou o telescópio. Ele fez algo muito mais revolucionário e mais perigoso, apontou para o céu e levou a sério o que viu. E o que ele viu era chocante. A Lua não era uma esfera perfeita e cristalina, mas uma superfície irregular, cheia de montanhas e crateras, semelhante à Terra. Júpiter tinha suas próprias luas, 4 pequenos pontos de luz que giravam ao seu redor, provando que nem tudo no universo orbitava a Terra. As fases de Vênus eram idênticas às da Lua, um fenômeno que só poderia ser explicado se Vênus girasse em torno do Sol, e não da Terra. O céu, que deveria ser perfeito e imutável, revelava-se dinâmico, complexo e cheio de imperfeições. Cada nova observação era um golpe direto na cosmologia antiga e uma confirmação empírica do modelo heliocêntrico de Copérnico. Galileu não estava apenas propondo uma teoria, ele estava apresentando provas visuais, transformando a astronomia de uma disciplina filosófica para uma ciência observacional. O problema não era apenas astronômico. Se Galileu estivesse certo, séculos de interpretação do mundo, da filosofia e das escrituras estariam errados. E, com isso, a própria estrutura de autoridade que sustentava a ordem social e religiosa, o conflito, era inevitável. Para a Igreja, admitir que a Terra se movia não era uma simples correção científica. Era admitir que a interpretação sagrada da realidade poderia estar equivocada. Isso abriria a porta para a dúvida, o questionamento e a desobediência. O conhecimento, nas mãos de um indivíduo com um telescópio, tornava-se uma ameaça política. A autoridade da Igreja não se baseava em evidências, mas na tradição e na fé inquestionável. Galileu, ao defender que a verdade sobre o mundo natural deveria ser buscada na própria natureza, estava, sem querer, propondo uma nova fonte de autoridade: a razão e a experiência. A colisão não era entre ciência e religião, mas entre duas formas de poder: o poder do dogma e o poder da evidência. Para conter essa ameaça, a Igreja recorreu à sua mais poderosa ferramenta de controle ideológico:
a Santa Inquisição. A Inquisição não era apenas um tribunal religioso, era um sistema de vigilância intelectual, projetado para erradicar qualquer pensamento que desviasse da doutrina oficial. Seu objetivo não era debater ideias, era impedir que elas circulassem. O mesmo mecanismo que perseguia hereges, reformadores e mulheres acusadas de bruxaria foi acionado contra a nova ciência. O clima de medo e suspeita que alimentava a caça às bruxas era o mesmo que via na curiosidade científica. Uma forma de arrogância contra Deus. A dúvida era demonizada e a conformidade imposta pela força. O conhecimento autônomo era visto como uma rebelião. Para a Inquisição, a estabilidade da ordem social dependia do controle absoluto sobre o que as pessoas podiam pensar, ler e dizer. Galileu, com sua insistência teimosa na observação, representava tudo o que esse sistema tentava suprimir. Em 1633, o confronto atingiu seu clímax. Aos 69 anos, doente e intimidado, Galileu Galilei foi levado a julgamento em Roma, diante do tribunal. Ele não foi confrontado por astrônomos com argumentos científicos, mas por teólogos armados com a autoridade da Igreja. Não se discutiu as fases de Vênus ou as luas de Júpiter. A questão era simples: obediência ou punição. A verdade observável foi substituída pela necessidade de submissão. Sob a ameaça de tortura, Galileu foi forçado a se ajoelhar e a renunciar publicamente às suas descobertas. Ele abjurou, amaldiçoou e detestou a heresia de que a Terra se move. Sua condenação à prisão perpétua, depois comutada para prisão domiciliar, foi um ato simbólico. A mensagem era clara: a ciência deveria se curvar ao dogma. Foi uma vitória da autoridade sobre a razão, um silêncio imposto não pelo argumento, mas pelo medo. Galileu foi silenciado, mas a razão, não. O ato de submetê-lo revelou a fraqueza do próprio sistema que o condenou. A verdade não pode ser suprimida para sempre por decreto. Paradoxalmente, o julgamento de Galileu acelerou o processo que pretendia deter. A perseguição tornou suas ideias ainda mais famosas e inspirou uma nova geração de pensadores. A semente do método científico, observar, experimentar, questionar, havia sido plantada e já estava germinando por toda a Europa. Filósofos como Descartes e cientistas como Newton construiriam seus trabalhos sobre os alicerces que Galileu ajudou a erguer, estabelecendo a ciência como uma prática autônoma, independente de dogmas religiosos. O julgamento marcou o início de uma dolorosa, mas necessária, separação entre fé e ciência, inaugurando a era em que a busca pelo conhecimento do mundo natural não precisaria mais da permissão de nenhuma autoridade. O método científico havia sido inaugurado e não havia retorno. O julgamento de Galileu não pertence apenas ao passado, ele ecoa em nosso tempo. Sempre que o pensamento crítico é visto como uma ameaça, sempre que a evidência é descartada em nome da ideologia e sempre que a liberdade de investigação é atacada. A história de Galileu é um lembrete poderoso de que a ciência não é apenas um corpo de conhecimento, mas um processo de questionamento constante. Ela nos ensina que a liberdade intelectual é uma conquista frágil, que precisa ser defendida a cada geração. O conflito entre ciência e poder político não terminou no século XVII. Ele continua hoje, nos debates sobre mudanças climáticas, saúde pública e educação. Entender por que esse conflito aconteceu é fundamental para entender por que ele ainda importa e por que a defesa da razão é uma luta contínua. A história de Galileu não é apenas sobre astronomia, estrelas e planetas. É sobre a coragem de olhar para o mundo com os próprios olhos. É sobre a integridade de confiar no que se vê, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. É, acima de tudo, sobre o direito humano fundamental de perguntar, de duvidar, de buscar a verdade, não importa aonde ela nos leve. Se este documentário ampliou sua visão sobre a história da ciência e da razão, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos como este. Obrigado por assistir.